Olá, galera do oitavo ano. Hoje nós vamos estar aqui revisando, o conteúdo da nossa prova de recuperação, onde, como vocês viram, foram os métodos contraceptivos e as IST, as infecções sexualmente transmissíveis, ok? Então hoje a gente vai rever o assunto que a gente viu na segunda-feira de uma forma mais sucinta e rápida, onde eu só vou estar destacando pontos principais e importantes para vocês estarem prestando atenção para fazerem uma boa prova. Lembrando, qualquer dúvida, revejam o vídeo quantas vezes for necessário, revejam a correção da atividade, refaçam a atividade para poder assimilar o assunto e deixar tudo registrado no subconsciente de vocês. Vimos que métodos contraceptivos são aqueles métodos que nós utilizamos para prevenir gravidez indesejadas ou doenças sexualmente transmissíveis, certo? Então são os métodos necessários para que as pessoas tenham uma vida sexual tranquila, sem maiores preocupações. Mas para isso é preciso ter essa ciência desses métodos, ok? Os métodos contraceptivos eles podem ser classificados em 5 tipos básicos, que são os comportamentais, hormonais, de barreira, intrauterinos e os definitivos. E aí eu fui citando cada um deles, Os comportamentais baseiam-se na mudança de comportamento. Exemplo, a tabelinha e o coito interrompido. São exemplos de métodos comportamentais. São mudanças de comportamentos, atitudes na hora de ter o ato sexual, ou até mesmo a abstenção dela. Os métodos hormonais são medicamentos que contêm hormônios para evitar a ovulação ou para dificultar a passagem do espermatozoide através do espessamento tubúreo. Temos dentro desse método os contraceptivos orais combinários e os contraceptivos orais constituídos apenas de progesterona. Ou seja, os hormonais são aqueles remédios que as mulheres tomam para poder estar dificultando esse processo de fecundação de uma possível ou a concretização de uma possível gravidez. O método de barreira, ele impede fisicamente que o espermatozoide encontre o óvulo, funcionando então como uma barreira mecânica. Nesse exemplo aí nós temos a camisinha ou diafragma. Lembrando que a camisinha ela não evita só a gravidez, ela evita as doenças sexualmente transmissíveis e as infecções sexualmente transmissíveis, ok? Os dispositivos intrauterinos, nós temos o DIU e o SIL, e o sistema de liberação intrauterino de levonorgestrel e o dispositivo intraurino de cobre, ok? E os métodos definitivos são aqueles que o homem e a mulher faz o processo para que eles possam nunca ter filhos. No caso da mulher, a laqueadura, e no caso do homem, a vasectomia. Ambos se tornam estéreis, sem a possibilidade de gerar filho. E aí eu repito, falando que os métodos de barreira, eles previnem as ISTs. O preservativo masculino, que é a camisinha masculina, e o preservativo feminino, que é a camisinha feminina. Das infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. São transmitidas principalmente por meio de contato sexual, seja ele oral, vaginal ou anal, sem o uso da camisinha masculina ou a feminina, como uma pessoa que já esteja infectada. A transmissão de IST também pode acontecer de uma mãe para a criança durante a gestação, ou no parto, ou na amamentação. E a maneira menos comum é transmitida pelo meio do contato de mucosas, que nesse caso não é um meio não sexual. Pode ser pelas mucosas ou pela pele. Não íntegra com secreções corporais contaminadas, certo? Mucosas pode ser também a saliva, tá ok, gente? E aí eu trouxe também alguns exemplos de STs: candidíase, herpes genital, HPV, sífilis, tricominíase, clamídia, gonorreia e hepatites virais. E aí, como eu falei com vocês, eu fiz a distinção de 3 delas, que é a HPV, que é a mais comum, a papiloma vírus humano, certo? Que causa verrugas benignas genitais ou também malignas que podem estar levando a um câncer. Pode ser isso, câncer de colo de útero, ou câncer de ânus, ou mais comuns, como também câncer de intestino, pode ser um câncer de testículo, um câncer no pênis. Então, tudo isso tem que ser observado, porque
Do mesmo jeito que tem todo um tratamento, se esse tratamento não for feito de forma imediata e não for feito da forma correta, ele pode estar sim levando a desenvolver doenças piores ou até mesmo deixando o corpo mais vulnerável para desenvolver doenças mais graves como HIV, por exemplo. Foi falado também sobre a gonorreia, que segundo a SBI, que é a Sociedade Brasileira de Infectologia, ela diz que é a doença mais comum das doenças sexualmente transmissíveis. E ela afeta tanto o homem quanto a mulher. Porém, no homem, ela é apresentada de forma mais rápida do que na mulher, certo? Além de infectar a reunião genital, ela pode também afetar o reto, os olhos, a garganta e as articulações. E por fim, a sífilis, né? Que pode se manifestar em 3 estágios, sendo que nos 2 primeiros os sintomas é bem mais contagioso e no terceiro ela não há sintomas, é como se fosse ela é assintomática no terceiro estágio, o que faz parecer que a pessoa não está doente, mas na verdade ela está, ok? Então essa daí é a revisão do nosso assunto. Eu vou pedir para vocês que revejam tudo direitinho para que a gente tenha condições de realizar uma boa prova. A gente não, vocês. Então, um ótimo final de ano para vocês. Feliz 2021. Estudem e boa prova.